E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando hoje mais uma aula aqui do canal. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês na nossa aula de língua portuguesa, aula de número 32. Antes de falarmos sobre o conteúdo da aula de hoje, vamos fazer a correção da atividade, nossa atividade referente à aula número 31, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Então, foi um fragmento tirado do texto, que vocês fizeram a leitura, que diz: não tem olhinhos, línguas, orelhinhas, boca ou até mesmo um cérebro. Não é, né? A forma contraída, né? Identifique o conectivo que compõe esse período no texto. Então, nesse período que nós acabamos de ler, certo? Qual o conectivo que está fazendo essa ligação entre as palavras? Vocês conseguiram perceber? Acredito que sim, né? O conectivo ou está fazendo essa ligação, né, entre esses outros elementos no período, tá certo? Questão número 2. Levando-se em consideração o contexto acima, o espaço indicado deve ser preenchido com qual conectivo? Então, vocês fizeram a leitura, né, e preencheram com o conectivo. Né? Então, se você marcou a letra C, o conectivo mas, né, então a alternativa correta, tá certo? O conectivo que expressa uma ideia contrária, né, que traz essa oposição. A terceira questão, você deveria, né, assinalar a alternativa referente ao conectivo, ou seja, se é um conectivo de conclusão, de explicação, de comparação. Então, ou seja, é um conectivo que traz uma explicação, certo, sobre algo. Portanto, a alternativa correta é a letrinha B. Quarta questão, né, deveria ser assinalado um termo que funcionasse como um conectivo que indica uma ideia de adição, certo? De acréscimo. Então, na letra B, se vocês observarem, que é a alternativa correta, nós temos o conectivo I, né? Que ele traz essa ideia de adição, que vivem nos recifes de corais e são usadas como pula-pula por filhotes de peixes. Quinta e última questão, aponte outra passagem do texto em que se registra o emprego de um conectivo que indica também uma ideia de adição, de acréscimo. Então, o conectivo também é um conectivo que traz essa ideia de adição, né? Também não se movem, certo, pessoal? Tenho certeza que vocês saíram bem na atividade. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre um tipo específico de carta hoje. Com certeza, vocês já... É um gênero textual que vocês conhecem bem, carta, né, que vocês já produziram em séries anteriores. A carta pessoal, por exemplo, uma carta muito produzida, certo, no fundamental. Mas hoje, né, vocês vão conhecer outro tipo de carta, que é a carta de solicitação. E na próxima aula vamos continuar falando sobre carta, só que um outro tipo de carta também, né, que possui diversos tipos de carta, certo? São os subgêneros da carta. Então, o que é uma carta de solicitação, né? Quando eu devo utilizar essa carta? Então, vejam aí, né, que vai trazer a definição, o lembrete que existem diferentes tipos de cartas, certo?
ou seja, aquela que nós utilizamos para nos comunicarmos com amigos, né, com familiares, com o objetivo de contarmos, né, uma novidade, algo que aconteceu, e também as cartas que escrevemos, né, para um determinado jornal, uma carta do leitor, né, lemos uma matéria, queremos fazer uma sugestão, uma crítica sobre uma reportagem, uma notícia, então é um tipo de carta, né, a carta do leitor. E hoje, né, nós vamos aprender sobre uma carta que tem por objetivo expor um problema específico e levar esse problema ao conhecimento de alguém, né, uma autoridade que tenha condições suficientes de solucionar. Então, por isso, carta de solicitação. Ela vai solicitar algo com o objetivo de que esse algo seja solucionado. Então, pessoal, muitas pessoas, né, sentem essa necessidade diariamente de escreverem cartas de solicitação a uma determinada autoridade, seja ao governo, né, aos políticos de forma geral, um vereador, seja a um policial, a um bombeiro, ao diretor da sua escola, né, o seu professor. Então, são cartas que são escritas, né, com objetivo, né, com diversos motivos e com esse objetivo de que seja solucionado aquilo que você deseja. Para que esse pedido que você escreve lá na sua cartinha ganhe um valor sério, é necessário ter em mãos um bom modelo, né, de carta, né, que você possa organizar a sua carta dentro da estrutura, utilizando uma linguagem culta, padrão da língua portuguesa, para que ela seja compreensível, né, e assim o seu pedido possa ser aceito e principalmente atendido, que é esse o seu objetivo. E o que é a carta de solicitação, afinal? A carta de solicitação é classificada como subgênero, né? Porque a carta é um gênero textual e através da carta nós temos várias ramificações, né? Vários tipos de cartas. Por isso que é um subgênero textual que tem como função estabelecer a comunicação entre dois interlocutores de diferentes posições de poder, né? Você que está escrevendo a uma pessoa, uma autoridade, né? Então são interlocutores que possuem funções diferentes, certo? Comunicativo. Qual é o objetivo da carta de solicitação? A carta de solicitação, como o nome já aponta, solicita-se algo para determinado alguém, no intuito de, com isso, conseguir aquilo que se deseja, ou ao menos conseguir uma ajuda para a necessidade em questão. Então, por isso que é importante você produzir a sua carta direcionada, né, justamente para alguém que você acredita que tem, né, essa autoridade para resolver, solucionar ou amenizar aquele problema, certo? A carta de solicitação, ela se enquadra dentro dos gêneros de cartas comerciais, né? Ou seja, são cartas que estabelecem uma comunicação entre pessoas, né, sujeitos formais ou empresas, instituições públicas, privadas, né? Então, é um gênero que possui essa impessoalidade entre os interlocutores, as pessoas que fazem parte da comunicação. Estrutura e características da carta de solicitação. Então, como a carta de solicitação é um meio, né, de você solicitar um auxílio a alguma figura de poder, é importante que você lembre, né, que a carta precisa ser concisa e objetiva. Então, você já tem em mente o que é que você deseja solicitar. Então, por isso, é importante que você seja breve, né, você seja objetivo. Por isso, a concisão, ela está em destaque. É uma carta que visa unicamente estabelecer a comunicação de um pedido. Então, você não vai estender ali sua escrita, seus argumentos, trazendo alguma descrição, um detalhe que talvez não sejam tão necessários assim. Então, você tem que focar realmente no seu pedido. A estrutura se divide em curtas funções, né? Então, nós temos tempo e espaço, onde, né, esse destinatário está escrevendo essa carta, o local, né, e a data. O destinatário, né, precisa fazer essa identificação, quem é o destinatário, ou seja, quem vai receber essa carta, qual é essa autoridade, o remetente, que é você
que escreve também vai precisar da sua assinatura, se a carta for escrita a punho, né? Se for manuscrita. Porque se a sua carta você estiver enviando por e-mail, por exemplo, não precisa você assinar, né? Porque seu e-mail já vai ter as informações. Inserir o vocativo, né? É importante você sempre lembrar no início da carta, colocar lá o pronome de tratamento direitinho, referente à pessoa. E lá no finalzinho, você vai terminar com o agradecimento e a despedida, certo? Vamos agora analisarmos alguns pronomes de tratamento. Então, vocês já conhecem, certo, esses pronomes, mas eu só vou citar aqui alguns para vocês relembrarem, né? Porque o pronome de tratamento, né, ele traz esse distanciamento na linguagem, né? Visto que você vai estar fazendo essa comunicação com uma figura de poder, uma autoridade, e ela também mostra que seu texto ele está seguindo uma linguagem formal, certo? Respeitando essa formalidade. Então, nós temos aqui alguns dos pronomes de tratamento, certo? Como Vossa Excelência, que é utilizado ao presidente, ministros, né, políticos e etc. Meritíssimo, né, ao juiz, senhor, senhora, né, senhorita, Vossa Senhoria, autoridades em geral. Então, vejam que são pronomes que você pode estar utilizando na produção da sua carta. E também a abreviatura destes pronomes, certo? De tratamento. No material de estudo de vocês, vai estar todas essas informações para vocês lerem e revisarem com calma. Como escrever uma carta de solicitação? Vamos ver agora o passo a passo, né, dessa carta e um exemplo, né, de uma carta de solicitação. Então, para você escrever uma carta de solicitação, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o que é que você quer solicitar, né? O que é que está incomodando, qual o objetivo, né, da sua escrita, o que é que você espera com essa carta, certo? Pode parecer um detalhe simples, mas na verdade são informações essenciais. Você focar no pedido, certo? Não fugir da proposta. Nós temos aqui o passo a passo, né, da estrutura da carta, como o local e a data, a identificação do destinatário, né? Então, para quem eu vou enviar a carta, eu vou utilizar os pronomes de tratamento adequados a essa pessoa. Um vocativo, né, para chamar o interlocutor e marcar o início da mensagem. O corpo do texto, que é o local onde você vai apresentar a sua solicitação, argumentando, justificando, tentando convencer a pessoa que é importante que aquela sua solicitação, né, seja levada em consideração. A expressão da despedida, a assinatura e o nome do remetente, ou seja, o seu nome, você que escreve a carta. Vamos ler um exemplo de carta de solicitação? Então, imagine que perto da sua casa há um cruzamento que não há sinalização e que você pretende, né, solicitar um semáforo na tentativa de evitar que alguns acidentes aconteçam, né, naquela região. Para isso, você vai escrever o quê? Uma carta de solicitação endereçada ao prefeito da sua cidade, né, como uma forma de formalizar esse seu pedido. Vamos ver aqui o que esses estudantes fizeram? Então, nós temos aqui, iniciando a carta com o local e a data. Então, é importante, né? Aqui, Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2010. Então, ele começa, né? Ilustríssimo senhor prefeito. Então, perceba, né, que não estamos nos dirigindo a uma pessoa qualquer, mas sim a prefeito da cidade, né? Portanto, devemos usar um pronome de tratamento adequado, ilustríssimo. Esse espaço é destinado ao vocativo, né, ao prefeito. No trajeto que fazemos até a escola, percebemos que no cruzamento da rua X estão ocorrendo inúmeros acidentes, pois falta um semáforo no sentido de orientar melhor os motoristas e proporcionar mais segurança aos pedestres. Sendo assim, como a segurança é algo indispensável à vida de todos, gostaria de solicitar a implantação de um semáforo no local, pois sei que toda a população ficará agradecida. Certo de contar com sua compreensão, desde já agradeço.
a assinatura da pessoa que enviou a carta, né? Que deveria aparecer no finalzinho. Então, veja aí que nós observamos, né, um exemplo de uma carta de solicitação. Qual foi o pedido feito, né? Foi o pedido solicitado um semáforo em um determinado cruzamento. Por quê, né? Qual o objetivo desse pedido? Qual o benefício, se ele for realizado? Para que futuros acidentes não venham a acontecer, né? Então, veja que é uma carta argumentativa que apresenta uma solicitação, né, sobre um determinado assunto, nesse caso aí, sobre o semáforo, e que foi baseada em argumentos satisfatórios, né, interessantes, que sim levam a pessoa que vai fazer essa leitura a realizar, né, o pedido que foi solicitado na carta, tá certo, pessoal? Então, segue as referências da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção de cada um e conto com a presença no nosso próximo encontro. Até lá!